Queria compartilhar com vocês nessa noite, e eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá em Romanos, capítulo 5, Romanos, capítulo 5, nós vamos ler os primeiros versos desse capítulo da carta ou da epístola de Paulo aos Romanos. Aleluia. Você continue permitindo o Espírito Santo agir em você, através de você nessa noite, amém? Amém, querido? Amém. Deus está nesse lugar, o Espírito Santo de Deus está aqui, Ele toca em cada vida, e eu tenho certeza que há um mover profético num culto como esse, o culto da família, no dia dos pais, e eu tenho certeza que Deus, Ele vai nos transformar nessa noite de fé em fé. Você crê nisso? Amém. Esse é o meio através do qual nós vivemos diante do Senhor, vivemos no mundo pela fé. E a Bíblia diz aqui em Romanos capítulo 5, do 1 até o 11, assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Aleluia. Pai, a sua palavra é lançada e eu creio que ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Que nesta noite o poder do Espírito Santo, Pai, traga esta revelação, não apenas da letra, mas do Espírito. Que o Senhor traga um convencimento que vem do céu, do alto, não da persuasão de palavras humanas. Que o Senhor tome o pregador e que ele seja boca do Senhor. Que nós sejamos também, ó Deus, estejamos com os corações abertos, com as mentes receptivas, e que toda a obra redentora de Cristo, ela seja, Pai, alcançada nesta noite. Vidas sejam salvas, restauradas, libertas, curadas, para o louvor da sua glória. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus. Nós temos aqui essa carta de Paulo aos Romanos. E nessa sessão do capítulo 5, na minha Bíblia, inclusive em muitas Bíblias, você tem um título. E o título fala exatamente o assunto desta sessão. Aqui diz: a justificação pela fé e paz com Deus. E é interessante que a justificação pela fé, ou a justiça pela fé em Jesus Cristo, não é apenas esta parte da epístola, mas todo o assunto da epístola de Paulo aos Romanos tem como base a justiça pela fé em Jesus Cristo. Amém? A justiça pela fé em Jesus. Só para fazer um parêntese aqui, abrir um parêntese. Só existe dois meios de nós vivermos: ou debaixo da justiça que procede da lei, que traz
consigo a justiça própria ou a justiça que procede da fé, que traz consigo a graça. Amém? Então, nós precisamos entender que a justificação, ela é um ato de Deus, um ato sobrenatural. Ninguém pode justificar-se a si mesmo diante de Deus. Nenhuma obra nossa aqui na terra atende o padrão do céu, logo é um ato de Deus. Deus decide nos justificar por meio do sangue de Cristo Jesus. Amém? Então, a partir da justificação, nós temos também algo que alcançamos pela fé que se chama reconciliação. Porque nós éramos separados de Deus por causa do pecado. E uma vez justificados, ou seja, agora nós não estamos devendo mais por causa do nosso pecado, Ele também nos reconciliou consigo mesmo, por meio do sangue do seu Filho. Quem está acompanhando e pode dizer amém? Amém. E por isso Paulo, no início da epístola, em Romanos 1, no verso 16 e 17, ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém? E essa palavra é tão poderosa, que ela foi um divisor de águas na história da igreja. A reforma protestante, ela nasceu no coração de um homem chamado Martim Lutero, que ao debruçar-se na epístola de Paulo aos Romanos, especialmente em Romanos 1, 16 e 17, no 17 especialmente, ele tem um descortinar dos olhos dele. Por quê? Porque o Evangelho, ele manifesta, ele mostra, ele deixa patente a justiça. O Evangelho, ele faz com que o véu da lei do pecado e da morte seja retirado. E por isso que esse mesmo Evangelho que chegou na minha vida, chegou na sua vida, é chamado de boa notícia, uma boa notícia, porque nós estávamos condenados, nós estávamos com uma sentença de morte, havia um escrito de dívida que era contra nós, a notícia não era boa, ao contrário, era péssima. Mas eis que o Evangelho, a boa notícia chega: olha, a sua dívida foi paga, sim, por Jesus. E o que eu devo fazer? Crer no sacrifício dele. E aí, todos que creem, recebem a justiça de Deus. Ou seja, o Evangelho, ele descortina, ele mostra a justiça de Deus, que é Cristo Jesus, que é aquele que não conheceu o pecado, no entanto, ele o fez pecado no meu lugar, no seu lugar, para que nós fôssemos feitos justiça dele. Olha só que bênção, quem pode dar um glória a Deus aí? Esta é uma boa notícia, sim ou não? É a melhor de todas. Agora, o Evangelho manifesta a justiça. A justiça, uma vez alcançada pela fé, ela remove o véu e me dá direito então a voltar a ter amizade com Deus, porque Adão quebrou a amizade, ficou de mal de Deus. Jesus, ele vem e faz as pazes nossa com o Pai. Olha só que maravilha. Então, a boa nova é essa: Jesus é a justiça de Deus, eu creio que Ele é justiça, eu sou justificado pelo sangue dEle, logo agora eu sou reconciliado com Deus. E a reconciliação é esse ato também que eu tomo posse pelo fato de que eu sou justo. E justo, a palavra significa qualidade de ser justo no sentido de estar bem perante a lei. Porque nesse texto que nós lemos, a palavra justo, ela tem esse sinônimo. Qualidade de ser justo no sentido de estar bem perante a lei. Porque é um termo forense, usado em tribunais. E não propriamente, propriamente relacionado com a moralidade em si. E vale muito para nós, porque nós não ficamos moralmente aceitos por si mesmos.
Nós não nos tornamos bonzinhos e aí Deus vem e nos justifica e nos reconcilia. Nós éramos pecadores. Nós não tinha nada que fosse bom em nós. Deus nos amou e provou o seu amor, tendo enviado o seu Filho quando nós éramos pecadores. Só que, uma vez que Jesus cumpre aquilo que era para ser cumprido, ou seja, Ele cumpre a sentença, Ele morre no meu lugar, no seu lugar, então, agora Ele diz, foi pago. Então, diante da lei de Deus, nós não temos culpa, não tem condenação, e nada pode nos separar do amor dEle. Você pode dar um glória a Deus bem alto aí no seu lugar? Porque isso por isso é que as pessoas não entendem. Como que essa pessoa toda embaçada, toda difícil, mas Jesus amou os embaçados, difíceis, como eu e você. E esses embaçados difíceis, quando creem, passam a receber a justiça que procede da fé de Cristo. Então, no tribunal de Deus, essas pessoas outrora embaçadas, difíceis, mas agora que receberam por fé a justiça de Deus, agora não tem mais dívida, não está devendo mais nada. Você não está devendo mais nada. Isso é ser justo, não está devendo mais no tribunal. Diante da lei de Deus, não há mais dívida. Por isso que é uma loucura você querer andar debaixo da lei. Porque Jesus já andou e Ele cumpriu e Ele te deu. Agora é só você andar o quê? Em Cristo. Ande em Cristo, dá tudo certo, porque Ele já cumpriu. Por isso que Paulo vai falar aos Gálatas: já agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, porque ninguém está vivendo aqui como espírito aqui, né? Uma alma penada. Todo mundo tem que estar na carne aí, não é? No sentido literal, você está no corpo, você está sujeito às intempéries e às poeiras dessa vida. Porém, quando Paulo fala aos Gálatas, esse viver que agora tem na carne, eu vivo pela fé. Em quem? No seu braço? No sistema? No bolso? Nos seus diplomas? Não. No Filho de Deus que me amou. Diga amou. Eu gosto disso, tem gente interagindo comigo, é bom. Pode interagir, viu? Eu não acho ruim, eu até gosto. Porque para lembrar de tudo não é fácil não. Aí tem, de repente, a pessoa sopra. Aí eu, opa, peguei. E eu queria pregar depois de ir numa célula, porque essa mensagem, quando eu vou para uma célula, tanto de coisa linda que eu ouço na célula, tanto que eu aprendo com os irmãos, eu falo, gente, se eu soubesse dessa revelação que Deus te deu, eu tinha pregado domingo essa que é tão bom a célula, né? A gente aprende um com o outro. Amém? Mas sabe o que isso tudo significa? Que nós éramos por natureza filhos da ira. Efésios 2:3. E nós éramos também por natureza inimigos de Deus. Colossenses 1:21. Havia um véu que nos separava da presença de Deus. E por mais que o nome é véu, era espesso, não era fácil rasgar. Foi o sangue de Jesus que partiu de alto a baixo, para que você pudesse acessar a presença dele. Nós estávamos de mal com Deus, não tínhamos pazes com Deus, mas foi Deus que ficou de mal com a gente? O homem que ficou de mal com Deus, e o homem ficou mal, muito mal. Havia um escrito, como nós falamos, de dívida que era contra nós, e nós estávamos, no passado, condenados, mas preste atenção, Deus tomou a iniciativa. Essa palavra, essa é uma chave da mensagem, iniciativa. Pessoas espirituais tomam iniciativa de se reconciliar. É uma chave, daqui a pouco nós vamos explorar mais isso. Mas Deus, a divindade santa, o Rei de majestade, eu queria poder cantar mais, só que soninha vibra, né? Mas preste atenção, Deus toma iniciativa. E por meio de Jesus, a Bíblia diz que Ele nos reconciliou consigo mesmo. E sabe qual que é, então, o significado disso tudo? E a cereja do bolo? É que reconciliação fala de recomeço. Reconciliação fala de nova chance. Recomeço fala que não está tudo perdido. Reconciliação fala que Deus está pronto para te receber
Deus está, preste atenção no que eu estou dizendo, Deus está pronto para te receber, porque Ele já fez tudo para que isso acontecesse. Ele tomou a iniciativa, Ele preparou o caminho, pavimentado pelo sangue de Jesus, para que você corresse para os braços dEle. Ah, mas eu não mereço, eu estou sujo. Ele já fez, simplesmente creia e corra para os braços do Pai. Reconciliação é a coisa mais linda, porque reconciliação no dicionário fala em estabelecer paz entre inimigos. Nós éramos inimigos de Deus, e a reconciliação no sangue de Jesus estabeleceu a paz entre nós e Deus. Reconciliar no dicionário fala tornar amigo, fazer as pazes. Nós não tínhamos paz, porque aquele que se torna opositor de Deus não tem paz. A paz só vem para aquele que está juntando com Deus, porque aquele que não ajunta com Deus, ele espalha. E espalhar traz muito dispêndio, traz muita preocupação, a pessoa não tem paz. Primeiro porque paira sobre ela ainda o escrito de dívida, mas quando ela entra na presença de Deus, sabendo que ela é aceita, então ela tem paz com Deus. Uma paz que excede todo entendimento, uma paz que guarda mente e coração, amém? Então, queridos, existe um recomeço por meio da reconciliação. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, no verso de número 18. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 18. Amém? Aleluia. Vou esperar para aqueles que estão no método tradicional. Qual que é o método tradicional? A boa e velha. Cheiro de página de Bíblia, não é bom, né? Mas também não tem nada contra o smartphone que tem a Bíblia. Você muda a versão dela aqui assim, ó, rapidinho, né? Mas todos acharam? Os cibernéticos e os jurássicos, todos? Amém? Estou brincando, gente. Não tem nada a ver. O feio não é usar a Bíblia impressa ou a Bíblia online. O feio é não usar a Bíblia. Amém? Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Olha só que coisa linda. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores de Cristo, ou embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém? Aí vamos fechar aqui no verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ninguém pode dar o que não tem. Logo, se nós temos agora a reconciliação, então Deus também opera através de nós a reconciliação. Se você foi reconciliado com Deus, logo agora você pode também ser um agente de reconciliação. A palavra de Deus diz no primeiro verso, que nós lemos no 18, que em Cristo, ou por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. E não apenas ministério, que chama, ministério é serviço. Então nós temos esse encargo, esse serviço da reconciliação, mas também nós recebemos a palavra da reconciliação. Como se por nosso intermédio nós pudéssemos exortar, porque somos embaixadores de Cristo na terra. O embaixador, ele vai em nome do seu país, da sua nação, e a nossa pátria celestial. Nós estamos aqui na terra, pisamos aqui, vivemos a vida aqui, mas a nossa pátria celestial. E nós, como embaixadores, trazemos o céu para a terra. Nós anunciamos aquilo que está no céu, anunciamos as boas novas. E aí, se Deus exortasse por nosso intermédio, exortar não é ficar falando mal de ninguém, não é falar assim, olha, não, exortar é encorajar, é promover, é elevar,
Então você e eu, nós temos o ministério da reconciliação, ou seja, o serviço para reconciliarmos, e também temos a palavra. Diga palavra. Sabe o que deve sair da sua boca, da minha boca? Palavra de reconciliação, palavra de paz, palavra de restabelecer a paz, palavra de fazer a paz, palavra de tornar Deus amigo das pessoas, palavras que produzem vida e não morte, porque a sua boca é uma fonte para jorrar, ou o seu interior é uma fonte para jorrar para a vida. Então a sua boca tem que falar o que está aqui dentro, não pode da mesma fonte jorrar água boa e água má. Lembre-se disso, água má, daqui a pouco nós vamos falar dela. Agora eu quero fazer uma transição nessa mensagem, e eu não podia deixar, teologicamente, de falar o que é literalmente no texto bíblico, baseado em Romanos, na carta aos Coríntios, a reconciliação desses textos, literalmente falando na Bíblia, fala da reconciliação entre Deus e o homem, ou do homem e Deus, amém? Só que lembra, na semana passada, que nós falamos sobre comunhão, quanto mais verticalidade, mais horizontalidade, quanto mais devoção, mais comunhão, isso vale também para a reconciliação. Quanto mais eu tenho revelação de que eu fui reconciliado com Deus, mais eu vou procurar reconciliar com meu irmão, com as pessoas à minha volta, com meu marido, com a minha esposa, com meu filho, com meu pai, com meu irmão. Pastor, mas você não conhece. Eu nem preciso conhecer, Deus conhece. E Ele vai fazer a obra que é necessária. Aliás, Ele já fez, Ele só vai fazer por intermédio de você. Você é o milagre que a sua casa precisa. Eu vou repetir, porque eu já cansei de ouvir: pastor, mas santo de casa não faz milagre. Tem gente que usa os jargões populares como se fossem bíblicos, né? Mas quem fica afirmando muito que santo de casa não faz milagre, é porque não quer ser o milagre que a casa dele precisa. Você é o milagre que a sua casa precisa. Deus não errou quando você nasceu nessa casa, com esse pai, com essa mãe, com esse irmão, com essa irmã. E Ele quer fazer um reboliço lá dentro, santo, por meio do ministério que você recebeu de Cristo, a saber, o ministério da reconciliação. E qual palavra que eu vou falar, pastor? Nós temos aqui a palavra da reconciliação. Foi o que você recebeu, foi o que eu recebi. Então a transição é essa, é entendermos que há uma verticalidade, tudo começa ali, claro. Nós não podemos dar o que não temos, mas agora nós precisamos também entender o que está à nossa volta. E o interessante disso tudo é que, por mais evidente que estejam esses textos falando literalmente da reconciliação com Deus, nós precisamos entender que se nós, sem merecermos, fomos reconciliados com Ele, agora é incoerente que nós não nos reconciliemos uns com os outros. Eu vou repetir, uma vez que foi me revelado exatamente isso, que eu fui reconciliado com Deus, sem merecer, agora é incoerente que eu não busque a reconciliação com os outros, a começar da minha casa, da minha família. E isso não tem a ver com você, não é uma coisa que você vai ficar pesado, duro. O jugo pesado e duro não é de Cristo, pelo contrário, é o nosso mesmo, porque Ele falou: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave. Então vai ser suave, vai ser leve. Pastor, mas na prática não é. Então vamos avançar, porque tem outras chaves aqui importantes, espirituais, para que você remova coisas que talvez você está levando sem necessidade, porque Jesus já levou na cruz. Pois bem, eu quero transicionar com uma frase aqui. Um dos maiores entraves que existe na vida de um homem chama-se mágoa. Lembra que eu falei da água má? Má, água, mágoa.
é a coisa que mais trava as pessoas na vida. Porque a nossa vida eclesiástica, ou ministerial, ou cristã, ou espiritual, a base dela é relacionamento. Lá fora não é diferente. A nossa vida familiar é relacionamento, nosso trabalho é relacionamento. Ou seja, o que trava as pessoas são relacionamentos. O que trava, na verdade, não é um relacionamento em si, é a dificuldade em relacionar-se, por causa de mágoa, ressentimento, cólera, ira. E de fato nós éramos irados, coléricos, nós éramos mal amados, ressentidos, magoados. Mas isso era antes, agora não. Agora você é um homem de paz, uma mulher de paz, porque a paz, o príncipe da paz está em você. Aonde você vai passar, se tiver guerra, vai parar a guerra, vai ter paz. Eu me lembro que quando eu estava na polícia, às vezes eu ia para algumas situações e o negócio estava enrolado, sabe, igual namoro de cobra. Eu falei, gente, eu nem sei por onde começar nessa ocorrência aqui. Mas eu lembrava, eu sou um agente de paz. Primeiro que a polícia, pela sua missão institucional, eles são o quê? Encarregados da aplicação da lei, são promotores da paz. Sabia disso? Aí, eu falava, pai, o senhor me chamou para essa ocorrência, não é para o negócio ficar pior. Porque era ruim quando você ia para a ocorrência, aí quando você tinha que ficar, filho, você veio aqui para resolver a ocorrência, não veio para piorar a ocorrência. Não é, Sérgio? E eu tomava aquilo, sabe, Fábio? Eu falei, eu sou um promotor da paz, eu não aceito essa coisa enrolada. E daqui a pouco o negócio desenrolava. Aí o tenente, o senhor podia... Não, tá bom. Aí queria me chamar para resolver. Não, por hoje é só. Né? Mas pense bem, querido, você não está sendo colocado em alguns lugares aleatoriamente, porque a sua vida não é um barco à deriva no mar da vida. Você tem um destino, você tem um timoneiro, e você tem tudo que Deus, através de Cristo, Ele te deu para você navegar nesse mar, ainda que sejam ondas revoltas, ventos soprando, mas para você chegar do outro lado da margem. Porque a paz não é que tudo vai bem, a paz, ela é um estado de espírito. O pau pode estar quebrando, mas você dentro sabe, em quem tem crido, você sabe que Ele é poderoso para guardar o seu depósito até o dia final. Amém, Jesus? Então preste atenção, nós muitas vezes trazemos essa mágoa para dentro de nós, nós trazemos esse ressentimento, e o Senhor não nos chamou para vivermos ressentidos, amargurados. Então eu quero falar que se você hoje, de alguma forma, chegou aqui nesse prédio, e na comunhão dos santos ainda sente um aperto, alguma coisa que está presa ao passado, aos seus relacionamentos, quer seja uma mágoa, um ressentimento, uma cólera, uma amargura que tem uma raiz, essa raiz está profunda, eu quero te falar nesta noite, você pode dar um fim nela hoje. Você pode fazer com que esse seja o primeiro dia do restante da sua vida, virar a página, vida nova. Nós lemos 2 Coríntios 5, 18 até o 20, mas no 17 fala de uma realidade tremenda, que é, e assim, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e assim será na sua vida, se você permitir que o Senhor continue e complete a obra que Ele começou na sua vida. Então hoje você pode falar, Deus, faz, Deus, eu não quero isso mais, eu tenho lutado, mas parece que está uma raiz, então arranca com raiz e tudo, Senhor, e Ele vai arrancar, porque na cruz Ele já deu
o comando para que essa raiz não permaneça no seu coração. Eu vou repetir, lá na cruz ele já deu o comando: sai, raiz de amargura. Falou desse jeito? Mais ou menos, pegar a palavra longe, raiz de amargura. Falou assim, pastor? Efésios 4:31 fala: longe de vós toda amargura, cólera e ira. Fala longe, fala sai, fala longe de mim, do meu coração, toda amargura, todo ressentimento, toda cólera e toda ira, porque eu sou nova criatura, as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo, o meu coração é novo, é um coração como o de Jesus, que é o príncipe da paz. Aleluia! Amém? É interessante que nós temos que subir degraus na nossa vida cristã. Lembra que no início eu falei que justificação é um ato? Justificação é um ato, acontece uma vez, mas santificação é um processo. Então, nós somos justificados, não há mais condenação, mas nós estamos num processo, crescendo a imagem de Cristo, porque essa é a vontade de Deus. Qual que é o propósito eterno de Deus? É que Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do Seu Filho. Esse é o propósito eterno de Deus, ou seja, para sermos a imagem dEle, diariamente nós estamos crescendo, e assumindo a imagem de Cristo aqui na terra. Amém, Jesus? Então preste atenção, nós precisamos amadurecermos. E os nossos relacionamentos, eu não vou falar muito disso, porque eu falei semana passada, eles ajudam a crescermos. Quem foge de relacionamento, está correndo para a imaturidade. Foge de relacionamento, corre para a imaturidade. Corre para relacionamento, avança em maturidade. Então, só que nos relacionamentos existem pessoas mais maduras, outras menos maduras. Mas as mais maduras é que devem dar exatamente o exemplo. E às vezes as tidas mais maduras é que dão o mau exemplo. As mais maduras, as mais experientes deveriam dar o testemunho, mas na prática dão o testemunho. Por isso Paulo, quando foi tratar com os coríntios, no capítulo 6, ele censura o litígio entre irmãos. E é interessante, eu queria que você abrisse comigo lá em 2 Coríntios capítulo 6, para nós pensarmos aqui. De manhã eu li todo o texto, mas eu vou tentar pensar aqui. Depois você leia o capítulo 6 de 1 Coríntios, tá? Não é segunda não. 1 aos Coríntios, capítulo 6. Aí, do verso 1 até o verso 11, Paulo está censurando o litígio entre irmãos. Por quê? Porque eram irmãos, eram da mesma igreja, eram da mesma célula. E quando acontecia alguma coisa, eles, ao invés de resolverem, Paulo fala que eram mínimas as coisas, eles levavam para um tribunal o quê? Mundano, secular. Aí Paulo fala: gente, não é vocês, ou a Bíblia, ou a palavra não diz que os santos hão de julgar o mundo? Como que agora você, como santo, brigando com outro santo, vai e leva a demanda de vocês para um tribunal secular? Isso não tem cabimento. Aí Paulo fala assim: só de haver demanda entre vocês já é, não tem louvor nisso, só de haver demanda. Olha só que interessante, no verso 7. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Não precisava nem ter. Aí Paulo faz as perguntas que ele ama fazer, né? As retóricas.
por que não sofreis antes o dano? O mais espiritual, ele fala, eu vou sofrer o dano, por quê? Eu vou me parecer mais com Jesus. E ele continua, por que não sofreis antes o dano? Né? Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? E aí Paulo fala no verso 8, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Então aí ele vem falando, aí no verso 11 ele termina, tais fostes alguns de vós, ou seja, adúlteros, idólatras, sodomitas, ladrões, avarentos, não é? Ele vem falar de uma relação que não vai herdar o reino, porque ou seja, ele estava mostrando que assim vocês eram antes, mas agora não, vocês foram o quê? Lavados, diga, eu fui lavado, eu fui santificado, eu fui justificado, no nome de Jesus, e no Espírito do nosso Deus, é isso que ele está dizendo, então são coisas pequenas, sabe o que nós devemos nos preocupar diariamente? Não são nas montanhas, nos pedregulhos, em pedrinhas, as raposinhas, é nas pequenas pedras que muitos tropeçam, picuinhas. Nós temos uma palavra que a gente usa muito aqui na IBA, sobretudo no nosso grupo de discipulado, e os irmãos também já aprenderam, né? A gente fala assim, sem melindres. O sem melindres é que eu tenho liberdade de te falar com amor, com respeito, mas ser sincero e oportuno, porque eu também preciso ser sincero e falar a verdade na hora certa também, porque uma verdade falada na hora errada também pode trazer algum dano. Então eu tenho respeito, eu tenho amor, na hora certa eu falo, eu tenho liberdade, o irmão também tem liberdade, sem melindres, diga, sem melindres. Então, é pequenas coisas, no seu lar, na sua casa, no seu relacionamento, no seu casamento, são pequenas coisas que começam a gerar grandes coisas. Eu e a Ana, nós já decidimos parar de nos preocuparmos com pequenas coisas, no sentido assim, de não vai afetar mais, não vai nos trazer dano. Aí, daqui a pouco nós vamos falar, quando a gente para de se preocupar com essas meninices, essas pequenas coisas, e nós resolvemos em amor, e não é com argumento, é em amor mesmo, porque quando você quer argumentar, não é verdade? Às vezes, eu vou contar uma historinha aqui, essa é boa, gente. Cadê o Samuel? Samuel vai gostar dessa historinha. Samuel, no banheiro tem aquela mangueirinha, não tem? A maioria tem a mangueirinha, não tem? Tem a mangueirinha. Então, às vezes eu uso essa mangueirinha lá, né? Beleza, só que a Ana, ela fala assim, fecha a mangueirinha. Tem um registro para fechar a mangueirinha. É coisa grande isso aí? É muito pequeno, né? Mas quando ela vai dar banho na Esté, o que a Esté faz? Esté é pentecostal. Ela não é tradicional. Ela é uma crente pentecostal. Rodopia, e pega a mangueirinha, e molha a mãe dela, o cabelo dela. Ah, eu fiz no salão agora. Aí ela só vê o grito. Não, grito não. Minha esposa não grita. Só vê uma voz assim, né, lá do banheiro. Eu estou lá no quintal, mas... Quem abriu a mangueirinha? Essa é uma pergunta retórica, que já sabe a resposta. Quem abriu e quem não fechou a mangueirinha? Aí antes eu falava assim, não, mas eu fechei, alguém abriu. Aí ficava aquele negócio, olha, quem fechou a mangueirinha, quem abriu, não foi a diarista que veio aqui, ela abriu hoje. Aí agora não, já está resolvido. Quando ela fala lá, quem abriu a mangueirinha, eu fico quieto. Mas eis que aparece uma vozinha de uma menininha de 5 anos, foi o papai. Então a Esther entrega tudo e está resolvido. Depois nós beijamos, nós namoramos de noite, né? E pronto, está tudo resolvido. Quem está entendendo isso? Para de
ficar preocupado com pequenas coisas, porque isso é igual goteira. Hoje é uma goteira, amanhã você não está aguentando mais. E vai se avolumando, e nós não precisamos disso. Nós temos outras coisas para nos preocuparmos, muito mais importantes, amém? Bom, então Paulo, em outras palavras, ele está falando assim: não tem nenhum espiritual aí? Não existe, ou não há, nem ao menos um sábio entre vós? Ele está falando, porque se tiver, minha mãe sempre dizia, querido, a pastora Wanda Rosa, às vezes a gente ia com demanda para ela, brigou comigo, me bateu, eu e Miguel. Aí ela falou assim, ó, quando um não quer, dois, ou seja, não tem um espiritual aí não? Não, mãe, os dois são carnais. Só briga se os dois forem carnais. Se um for espiritual, não tem briga. Mas o espiritual vai sofrer o dano, vai sofrer injustiça, vai ser tido como bobo, vai ficar calado. Melhor esse que procura a paz e é pacificador que o herói de guerra morto. Lá em Provérbios fala alguma coisa assim, né? Sim ou não? Eu quero vida para minha casa, eu quero vida para o meu casamento. Quantos querem vida para a sua casa, vida para o seu casamento, vida para os seus relacionamentos? E essas coisas vão gerando o que? Mágoa, ressentimento. Por quê? Porque são coisas que ficam pequenas, mas vão se avolumando no coração, vai criando coisas na alma, vai criando ressentimento, amargura, senso de injustiça. Parece que não vê o que eu faço, não vê o que eu estou produzindo, só vem reclamar, só fala isso, só fala aquilo. E nós, como marido e mulher, nós precisamos entender, qualquer crente, mas principalmente marido e mulher, não pode deixar se pôr o sol sobre a ira, ainda que foi inevitável, ainda que tenha sido, irei. Então resolve o quanto antes. Por quê? Porque alguns não resolvem e deixam para outro dia. Não deixe se pôr o sol sobre a sua ira, porque o que era, entre aspas, pequeno vai ficando grande e vai gerando essa mágoa, esse ressentimento, essa raiz de amargura. Deus não tem isso para nós, amém? Diga, o Senhor não nos chamou para vivermos ressentidos e amargurados. Sabe lá, Tiago também escreve na sua carta, Tiago 1:20, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se você quiser a sua justiça, não tem justiça de Deus. Se você se irar e brigar, esbravejar e chutar, não tem justiça de Deus. Mas se você se colocar realmente consciente quem você é em Cristo, e que você nasceu de novo, e essas coisas não te pertencem mais, elas não vão guiar a sua alma que ainda não converteu, porque você não é guiado pela alma, você é guiado pelo Espírito, que foi renovado por Cristo Jesus. Então, aí sim, você vai buscar não a ira, a justiça própria, mas a justiça que procede de Deus, da fé. Olha só que texto lindo, abra comigo também em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Pedro, capítulo 2, versículo 23. Vamos ler do 21 em diante. 1 Pedro 2, 21 em diante. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Qual o exemplo que Jesus deixou nesse texto? O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, olha só, aquele que não cometeu pecado, dolo nenhum, ou seja, ele não deu causa a nada, e no entanto ele foi ameaçado, ele foi ultrajado, ele foi maltratado, tá certo? Nós ainda damos causa, mas ele deixou o exemplo, não cometendo, não dando causa, o exemplo que ele deixou. Verso 23, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então,
O exemplo está aí. Quando Jesus era ultrajado, vilipendiado, ele não revidava com ultraje. Porque tem pessoas que acham que é bonito. A pessoa fala mal dela, ela fala também. Fala o que não quer, vai ouvir também. E aí, às vezes, a pessoa vai para a rede social e fica falando um monte de besteira na rede social. Para com isso. Você não foi chamado a isso. Jesus, que não deu causa, ele foi santo, não houve dolo nele, não foi encontrado pecado nele. No entanto, ele, quando foi ultrajado, não revidou com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Recentemente eu ouvi um caso onde a pessoa, parece que era um casal, isso, e não, era uma pessoa do cônjuge, né, um dos cônjuges, falando que se a pessoa, ela não fizesse determinada coisa, ela não ia falar mais com ela. Então nós somos cheios de ameaça, nós ficamos ameaçando, e o Senhor não faz isso conosco. Ele nos empodera com amor. Não é a ameaça que vai nos empoderar, mas é o amor que vai nos empoderar. Não é a ameaça que vai nos tornar melhores, mas é o amor que nos torna melhores. Não é o que ameaça, o ultraje, toca, é que promove e melhora, não. Mas é o que o amor toca, é que enriquece. O que o amor toca, enriquece. Então é assim que nós devemos agir. Jesus deixou o exemplo, sabe? O mais espiritual, querido, ele toma iniciativa primeiro. Ele toma iniciativa, ele pede perdão primeiro. Ele sabe que se depender dele, ele já tem a instrução pela palavra do Senhor, também aos Romanos, né? Paulo escreveu no capítulo 12, no 17 e 18, se depender de vós, tende paz com todos. E sabe, eu tenho visto que 99,9, é igual aqueles bactericidas mesmo, né? 99,9% das situações dependem de nós. Que a gente fala, não, pastor, não dependia de mim, dependia. 99,9% depende do mais espiritual. Pastor, mas aí vai ser difícil, porque eu não dei causa, eu vou sofrer a injustiça, eu vou sofrer o dano, eu vou ter que pedir perdão por uma coisa que eu nem cometi. O mais espiritual, ele tem o amor como a arma mais poderosa. Não é a revanche, não é a ira, não é a cólera, não é a ameaça, não são farpas, não é palavras no Facebook. A arma mais poderosa que essa pessoa tem é o amor. Quanto mais apertar uma pessoa com amor, mais ela libera amor. É igual já viu aquelas esponjas encharcadas? Você vai ser uma esponja encharcada de amor. Quanto mais te apertarem, mais você vai liberar amor. Mais amor, mais amor. É assim que funciona, porque assim funcionou conosco. Jesus, ele foi moído pelas nossas transgressões, mas quando ele foi moído, saía dele o quê? Amor. Sabe, nós precisamos entender que a mágoa, ela vai detonando os nossos relacionamentos. A mágoa, o ressentimento trazem doenças psicossomáticas. Pessoas que não aprenderam a lidar com essas situações da vida relacional, elas ficam eternamente presas com as emoções. Elas ficam presas à pessoa que magoou, à pessoa que teve um desentendimento. Hoje é o dia da sua libertação, meu filho. Hoje é o dia da mudança. Hoje é o dia de virar a chave. Hoje é o dia de você se apropriar daquilo que Deus tem para você em Cristo Jesus. Deus não tem uma vida ressentida, magoada. Deus não tem isso. Deus tem paz, Deus tem alegria, gozo no Espírito. Deus tem a unção de amor sobre a sua vida. Ainda que você fale, eu não vou dar conta, Ele deu conta por você. Basta que você flua no Espírito e deixe Ele fazer o que você não pode. O que você pode, você vai fazer, mas o que não pode, Ele já fez. Eu queria terminar essa mensagem dizendo 3 atitudes, de uma forma bem objetiva. Nós já estamos esgotando o tempo, mas eu queria deixar 3 atitudes para que você vença a mágoa na sua vida. Alguém já teve mágoa na sua vida? Alguém já sentiu mágoa, ressentimento,
Alguém? Levanta a mão bem alta assim, alguém? No passado, eu vou falar no passado para você ficar tranquilo, né? Mas eu sei que talvez algumas mãos levantadas não foram só no passado, talvez estão vivendo mágoa atualmente. Então eu queria falar 3 atitudes para você vencer a mágoa. 3. A primeira delas, abrir mão da justiça própria. A raiz principal do ressentimento e do espírito irreconciliável é a justiça própria. O que é a justiça própria? É eu achar que eu mereço algo melhor, ou achar que eu não merecia algo pior, ou que eu tenha recebido. Eu não merecia passar por isso, eu fui muito ultrajado, ou ele não me notou, eu fiz tanto e não fui reconhecido. A justiça própria muitas vezes faz com que o nosso coração se encha de si mesmo. Muito Adão, muita carne, muito problema. Sabe, como eu falei de manhã, aqui no nosso meio vários psicólogos, a pastora está formando em psicanálise, vai ser psicanalista, tem arte terapeuta, mas eu tenho certeza que essas ciências humanas vão validar o que eu vou falar. Muitas doenças psicossomáticas vêm por causa das raízes de amargura, de ressentimento, de cólera e ira, porque não conseguiram suportar. São pessoas presas em si mesmas, são pessoas que estão debaixo de uma casa farta, mas comem migalhas. São pessoas que não veem a metade do copo cheio, só veem a metade do copo vazia. São pessoas que andam sempre debaixo de demanda, nunca debaixo de provisão. São pessoas que sempre parece que está faltando e nunca têm o suficiente, e nunca são o suficiente. Ei, Jesus fez o suficiente e Ele já te deu. Então você tem tudo que você precisa para ser a pessoa mais feliz dessa terra. Você não ouviu isso, né, gente? Quantos lembram do filho pródigo? Ele pecou e ele estava fora da casa do pai. Tinha acabado com a herança do pai que lhe cabia. Mas um dia ele, sem ter como comer, até a comida dos porcos não lhe era dada, e ele decidiu: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: pequei contra o Senhor diante de ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E ele decide, ele vai, ele volta, e no que ele volta, o pai está lá esperando, e o pai corre ao seu encontro, o abraça antes de ele chegar na casa, e aí o pai festeja e manda fazer uma festa. E aí chega quem? O irmão do filho pródigo. Ao chegar na casa, antes de entrar na casa, ele ouve o som da música, o som das danças, e ele pergunta para um dos empregados do pai dele: o que está acontecendo? Falou: seu irmão chegou, o que estava morto, estava perdido, ele voltou, e seu pai está fazendo uma festa. E aí a Bíblia vai dizer que ele se ressentiu, a tal ponto do pai chegar com desejo de reconciliar esse irmão mais velho com o irmão pródigo. E aí aquele irmão cheio de justiça própria, o mais velho, fala: esse aí fez tudo de errado, saiu da casa, queimou tudo, e o Senhor faz uma festa para ele, gastou com meretrizes. Eu sempre estive ao seu lado. Olha a justiça própria. Sempre estive ao seu lado, e o Senhor não me deu. Olha só, a cultura da escassez. Quem está debaixo de ressentimento, de mágoa, de cólera e de justiça própria: o Senhor não me deu nem um cabritinho para fazer uma festinha. Aí o pai olha para ele, eu tenho certeza, com muito amor, dizendo: o que é meu é teu. Ou seja, não fez a festa porque não quis. Então, querido, você tem da parte de Deus tudo que você precisa para não ficar mais apegado na justiça própria, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus.
Se você quer ver justiça nessa terra, você pode ver a justiça dos homens, parcial, rasa, tendente, insuficiente. Mas se você quer ver a justiça de Deus, olha para a cruz, olha para Cristo, e você vai ver abundância, provisão, gozo, alegria, paz, para você viver a vida que Deus quer para você. Quem está entendendo isso nessa noite? Segunda atitude, perdoar. A primeira é abrir mão da justiça própria, mas o segundo passo é perdoar. Perdoar, as pessoas muitas vezes entendem errado, porque acham que é esquecer. Não é esquecer. Perdoar é liberar perdão, é falar: eu decido voluntariamente, com a minha volição, com a minha decisão, perdoar. É uma decisão. Ah, pastor, mas eu não me esqueci. Sabe qual que é o sinal seguro para saber se você perdoou? É você se lembrar sem sentir dor. Quando você começa a se lembrar de algum desafeto, de alguma situação difícil da sua vida que você passou e não sente dor, é porque você liberou o perdão bíblico que já está em você para liberar. Sabe por quê? Porque Jesus não está pedindo nada do que Ele não tenha feito antes conosco. Ele já nos perdoou. Se eu não perdoar, eu sou o credor incompassivo. Lembra da parábola? Foi perdoado uma dívida impagável, mas não foi capaz de perdoar o conservo dele uma dívida pagável. Terceira atitude, entregar-se àquele que julga retamente. Entregar-se àquele que julga retamente. Você abriu mão da justiça própria, você perdoou, mas ainda tem alguma situação. Então entregue-se àquele que julga retamente. O que é isso? Algumas pessoas estão falando: é isso mesmo, pastor, eu já fiz isso, essa semana mesmo. A pessoa estava me dando trabalho demais, aí eu entreguei para Deus. Quem já ouviu isso? A pessoa estava difícil, convívio, não abria mão, a pessoa não era humilde, orgulhosa, aí eu entreguei para Deus. O que é entregar para Deus na nossa cabecinha terrena de Adão? Não é mais, né? Mas às vezes pensa igual Adão. E Deus vai fazer justiça, vai cortar a cabeça dele, vai dar uma punição, vai dar chibatadas igual de Paulo, vai pôr ele ajoelhado no milho, vai fazer alguma coisa. É essa a nossa cabecinha. E a gente quer ver a pessoa sendo punida. Mas entregar-se a Deus, ou entregar-se àquele que julga retamente, não é entregar o irmão a Satanás. Entregar a pessoa para Deus é entregar-se a si mesmo para Deus, ou seja, ao seu amor. É mergulhar no amor de Deus. Pai, eu não estou entendendo nada. A coisa parece que está difícil, parece que ainda existe altivez, parece que não tem lado de chegar, parece que eu estou sofrendo um dano, mas eu olho para o seu amor, eu olho para a cruz, porque toda vez que você estiver sentindo prejudicado, sofrendo um dano ou injustiça, dá uma olhadinha para a cruz. Eu creio que em alguns segundos vai passar esse sentimento. Quando você se sentir injustiçado, se sentindo prejudicado, sentindo recebendo um dano, dá uma olhadinha para a cruz. Eu creio que vai passar rapidinho. É olhar para o amor de Deus. E aí eu queria terminar dizendo exatamente isso. Preste atenção. Não está errado você pedir a justiça de Deus, que Deus é um Deus justo. Só que a justiça de Deus, ela não tem nada a ver com a nossa justiça, que quer que corte a cabeça do outro, que quer que o outro pague pelo que fez, sabe? Você quer criar um Deus implacável, mas para você Ele não foi implacável, Ele foi amoroso. Ele te perdoou quando você era pecador. E por que você quer que Ele seja implacável com o outro? Quem está entendendo isso? Preste atenção, querido. A justiça de Deus não é para Deus cortar a cabeça de ninguém. A justiça de Deus, preste atenção, é para Ele trazer compensação na sua vida. Se houve dano realmente, se houve prejuízo realmente, se houve injustiça realmente, se houve alguma perda, se houve algum revés, se houve alguma morte, se houve alguma coisa, Deus vai compensar na sua vida. Ele vai fazer com que aquilo que você pede ou pense seja muito maior, porque Cristo é a medida muito maior do que qualquer coisa dessa terra. Entregar-se a Ele, entregar-se o amor dele, que é ilimitado, é viver na provisão de Deus.
e sair rapidamente da mágoa, do ressentimento. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Sabe, a mágoa, ela não pode permanecer no seu casamento, não pode permanecer nos seus relacionamentos, porque é como se fosse uma água má água. Essa água, vamos supor que é a mágoa, e você fica bebendo dela. Tem veneno nela, tem peçonha nela, mas você bebe e não sabe que está morrendo. É porque talvez ainda não abriu mão da justiça própria, não perdoou e não se entregou àquele que julga retamente. Abra mão disso, porque não pode mais permanecer na sua vida. Amém? Feche os seus olhos, deixa Deus ministrar o seu coração nessa hora. Deixa Deus falar ao seu coração nessa hora o que talvez, de alguma forma, as palavras não puderam, mas eu sei que o Espírito está trazendo revelação, conhecimento, iluminação. Deus está fazendo isso agora. Deus está fazendo isso agora. Deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar, deixa Deus mover. Aleluia. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. E sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Eu queria que você, com seus olhos fechados, colocasse a mão no seu peito, no seu coração, e orasse após mim, dizendo: Senhor, todos digam: Senhor, nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, Senhor, que um dia andei em teus caminhos, mas me afastei, hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou reconciliado. Coloca anel nos meus dedos, coloca sandálias nos meus pés, me dê vestes novas, porque o filho volta.
para a casa do Pai, para a presença do Pai, para os braços do Pai. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta noite, se você fez esta oração e se identificou com ela, eu queria que você levantasse agora uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Levante a sua mão, você que fez esta oração e se identificou com ela, levante a sua mão. Eu vejo uma mão levantada, você pode levantar, eu vejo outra mão levantada. Você pode fazer um sinal, porque eu quero selar essa palavra. Eu vejo mais outra mão levantada, e eu quero abençoar essas vidas. E em nome de Jesus, eu declaro que sobre elas não há mais condenação. Nada pode separá-las do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Elas tomam posse da reconciliação que há pelo sangue de Jesus. E ó Deus, aqueles que voltam, eles voltam sabendo que nada mudou no coração do Pai. O Senhor continua amando, porque nada do que nós façamos ou deixemos de fazer vai mudar o amor de Deus para conosco. Que eles sejam empoderados na graça, eles permaneçam nesse lugar onde há provisão, na presença do Pai. E que eles possam ter convicção de que eles têm uma nova vida. E essa nova vida vai trazer a eles exatamente tudo novo. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu quero falar também para aqueles que estão em casa e fizeram essa decisão. Se você fez a decisão, entre em contato conosco. Nós queremos continuar orando por você, abençoar a sua vida e conhecermos um pouco mais a sua história, para caminharmos juntos até o dia que Cristo vai voltar. Amém? E você que está aqui no prédio e levantou a sua mão, querido, você não levantou para uma religião, definitivamente não. Você não levantou para uma denominação, também não. Você não levantou para o pastor, negativo. Você levantou para Jesus. Amém? Jesus é o irmão mais velho dessa família. Então nós somos família. Se você nos der a honra, se você nos der esse privilégio, nós queremos caminhar juntos com você. Para isso nós precisamos pelo menos te conhecer. Se você na saída puder estar com um dos nossos irmãos ali, normalmente eles estão com a camisa servindo em amor. São os nossos irmãos que vão tomar nota do seu nome, de um contato, para nós caminharmos juntos, para nós orarmos uns pelos outros. E eu tenho certeza que nada e ninguém vai poder nos parar, porque nós vamos fluir reconciliados com Deus na presença do Senhor. Amém? Amém, queridos? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe e vão na paz. Uma semana de bênção e vitória em nome de Jesus.